O que é o livro O Evangelho segundo a Filosofia? Bom, em primeiro lugar, como norma geral, é entender, compreender a filosofia do tempo de Jesus, do tempo em que o Evangelho, e logo em seguida o tempo que os Evangelhos foram escritos, os Evangelhos canônicos. Então é compreender quais as ideias que permeavam o universo greco-romano e o universo judeu. Essa compreensão é fundamental para uma interpretação mais clareada do que está dito no Evangelho, do que, diria com uma certa liberdade, da filosofia do Evangelho, embora, claro, todos os cristãos recusem a ideia de que o Evangelho seja uma obra filosófica, porque ele é revelação. Há uma diferença entre revelação e filosofia, isso é muito importante. Voltaire que dizia que diante da revelação toda filosofia é inútil. E eu assumo esse ponto de vista. O que está no Evangelho é revelação. Mas é interessante, isso vale para os descrentes também, vale tanto para os crentes quanto para os descrentes, conhecer a filosofia do tempo de Jesus e a filosofia que precedeu Jesus. Outra parte do livro e aí o Evangelho segundo a Filosofia, é como a filosofia interpretou o Evangelho, como os filósofos. Ora, se fala assim, os filósofos não podem falar do Evangelho. Como se não fossem filósofos, todos os líderes das igrejas, tanto da Igreja Católica, da Igreja Universal, quanto das igrejas reformadas. Todos eles filosofaram sobre o Evangelho, emitiram ideias sobre o Evangelho. É evidente que eles não tinham o benefício da revelação. Nenhum santo, embora a Igreja Católica reconheça os doutores, alguns santos como doutores da Igreja, eles não tinham o predicado que Jesus tinha de revelar. A Bíblia é a palavra de Deus. O que o filósofo diz é a palavra dele, filósofo, por mais inspirado que esteja. Então, o que a filosofia fez do cristianismo, como a filosofia construiu o cristianismo a partir do Evangelho, a partir da Bíblia. E também o evoluir das mentalidades. Porque o que são mentalidades? Mentalidades é a filosofia popular. Cada um de nós se acha filósofo, cada um de nós elabora as suas ideias, a partir de ideias gerais, a partir de ideias dos outros, a partir do seu próprio raciocínio. Isso também é filosofia, e isso nós costumamos chamar de mentalidades, os conceitos de honra, os conceitos de como se deve viver, os conceitos do que é certo e do que é errado, foram moldados ao longo do tempo pela filosofia e pelas mentalidades a partir do texto do Evangelho, a maior influência de todos os tempos global, não só sobre os cristãos. Porque hoje, o mundo atual, ele é dividido entre cristãos, budistas, muçulmanos, mas ele é formatado pelo pensamento cristão, ele é formatado pela filosofia cristã. Foram conquistadores cristãos, foram viajantes cristãos que apresentaram o mundo ao mundo a partir do século XV e XVI, principalmente, a chamada Era das Descobertas. E criaram um padrão de tal forma que o mundo todo, cristãos e não cristãos, conta o tempo presente, conta o calendário a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então o Evangelho segundo a Filosofia, dividido em 10 capítulos, trata das questões filosóficas relativas a Deus, por exemplo, o capítulo 1 é só sobre essa questão de Deus, trata da filosofia do tempo de Jesus, trata da questão da morte, segundo a filosofia e segundo o que está no Evangelho, o que está no Novo Testamento, o problema da vida eterna, trata da questão dos milagres, do sobrenatural, das superstições
de como as mentalidades foram moldadas pelo cristianismo na relação do homem com o divino e da relação do homem com o sobrenatural. Trata do livre-arbítrio, tanto do ponto de vista cristão, quanto do ponto de vista filosófico puro, como do ponto de vista biológico. Trata da evolução das mentalidades na forma de culto, na forma de devoção a Deus, de devoção a Jesus. Como essa oposição entre nominalismo e rigorismo ela esteve presente o tempo todo, desde os evangelhos até as igrejas, as muitas igrejas atuais, as muitas correntes das igrejas atuais. Trata da questão da sexualidade, do pecado, dos 7 pecados capitais, que eram 8. Isso é muito importante. Essa retirada do 8º pecado capital, ela é determinante para muito do pensamento ocidental, para muito do pensamento cristão, e de como o homem encara a sua sexualidade a partir de Santo Agostinho, que Santo Agostinho associa a queda do homem à sexualidade, a certas manifestações da sexualidade. Mas como também isso vai dar no Ocidente cristão como o mais, não diria permissivo, mas o mais livre em termos de expressão de sexualidade em todo o globo, porque tanto os muçulmanos quanto os budistas são muito mais rigorosos em relação à sexualidade do que os cristãos e aqueles que vivem diretamente em sociedades cristãs. Também no livro, uma interpretação versículo a versículo do Sermão da Montanha. Como o Sermão da Montanha é rico em conteúdo filosófico. O Sermão da Montanha ele é fundamental porque ele traz os principais mandamentos de Jesus e traz a principal revelação da forma de pensar de Jesus, da forma de revelar. Traz as grandes revelações do Evangelho, condensa as grandes revelações do Evangelho. Então, a partir do Sermão da Montanha, eu faço um contraste com outras escolas filosóficas, como o kantismo, por exemplo. Kant quis escrever um novo Sermão da Montanha. E cria o kantismo. A partir de Kant surge o kantismo, que é uma nova forma de ver, inspirado no Sermão da Montanha de certa forma, mas com algumas divergências que são fundamentais e que levam a humanidade a outro caminho. E esse outro caminho pode não ser tão bom quanto o caminho original do Evangelho. Também muita análise histórica de como isso ocorreu. Outro assunto abordado é a questão da mulher. Qual a posição da mulher dentro do Evangelho e qual é a posição da mulher dentro do cristianismo? Porque o cristianismo é uma sociedade, criou sociedades que se tornaram possíveis com o tempo que a mulher tivesse seu status igualado, status jurídico igualado ao do homem. Isso só acontece em sociedades cristãs. Não acontece em nenhum outro tipo de sociedade na história. Também vou falar do amor cortês, do amor romântico, dessa literatura toda que também teve essa influência e que tem inspiração cristã, sem dúvida nenhuma. A questão dos hábitos cristãos também, como nós desenvolvemos hábitos e como nós espalhamos, os cristãos europeus espalharam modos de vida cristão ao mundo. Enfim, eu ressalto algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, como os primeiros filósofos não cristãos que tiveram contato com o Evangelho e com as comunidades cristãs, com os primeiros cristãos, com o cristianismo primitivo, enxergaram o cristianismo, como eles interpretaram o cristianismo. Isso vale para os filósofos chamados padres da igreja, os primeiros filósofos cristãos, propriamente filiados, como vale para alguns poucos filósofos, e esses são enfocados especialmente chamados pagãos, ou seja, que não aderiram ao cristianismo, mas que interpretaram o que Luciano de Samosata chamou o sofista crucificado, Jesus. E, por último, o que o Evangelho ensina para a vida.
o que o Evangelho traz como mensagem para nós. Como a filosofia pode enriquecer a mensagem evangélica e pode revelar pela análise, pela interpretação, o que o Evangelho pode nos oferecer. Tanto nas suas versões calvinista, arminiana como católica, que cada uma das três tem seus pontos fortes. Isso nos demonstra na conclusão do livro. É isso, o Evangelho segundo a filosofia. Um livro completo sobre as ideias anteriores e contemporâneas à escrita do Evangelho, à revelação do Evangelho, e um livro sobre o que veio depois do Evangelho, no campo das mentalidades, no campo da filosofia e no campo da teologia, da forma como nós encaramos Deus, como nos relacionamos com Deus e com a mensagem de Jesus Cristo.